Pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu tenho uma convidada, a Michele Biasibetti. Ela é fisioterapeuta mestre em Ciências da Reabilitação, com ênfase em reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Tudo bom, Michele? Seja bem-vinda. Tudo bem, Débora? Muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui conversando sobre esse tema super importante, assim, e relevante nos tempos atuais. Agradecer o convite para estar aqui contigo, falando um pouquinho mais sobre esse tema que eu gosto muito, né? Particularmente sou apaixonada aí por essa área. Importante, principalmente após Covid, pós-pandemia, provavelmente tem um público grande, né? Então, o que que é a fisioterapia cardiopulmonar e metabólica? Então, Débora, na verdade é um conjunto de ações, né? A gente fala como fisioterapia cardiopulmonar e metabólica, mas ela está encaixada dentro de um conceito de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Então, nós temos um serviço de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. A gente tem alguns profissionais que entram nessa jogada com a gente. Então, é uma equipe multiprofissional, né? Nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, o médico. Então, esses profissionais de saúde que visam o cuidado integral do paciente. Então, essa reabilitação cardiopulmonar e metabólica e a fisioterapia cardiopulmonar, ela entra no conceito de recuperar a funcionalidade desse paciente. Essa funcionalidade, ela muitas vezes, ela não está atrelada a uma doença instalada. Às vezes é o paciente que ele tem fatores de risco para desenvolver problemas de coração ou pulmão e que ele pode também estar se beneficiando desse tipo de terapêutica. Então, onde é que a gente atua, né? E qual o perfil de pacientes que nós atendemos, né? Todos os pacientes que têm algum distúrbio cardiológico entram aqui os mais comuns, os pacientes com insuficiência cardíaca, pós-infarto agudo do miocárdio, pós-colocação das famosas molinhas, né, que são os stents, né, que acabam reperfundindo, né, pós as pontes de safena, que são as cirurgias de revascularização, né, pacientes com algum tipo de cardiopatia congênita, que são aquelas adquiridas, né, durante a gestação, né, e que esse paciente ele pode ter essa cardiopatia, e às vezes nem saber que tem, paciente com problema de válvulas cardíacas, né, ou algum tipo de vasculopatia. Então, o paciente que tem, por exemplo, histórico de trombose, paciente que tem histórico de obstrução vascular, né, então, são pacientes da parte cardiológica que entram muito bem. Já da parte pneumológica, não que a gente possa separar, mas é porque coração e pulmão andam muito juntos, né? Da parte, né, não tem como a gente fragmentar. Mas pensando em diagnósticos, né, entram aqui o enfisema pulmonar, né, a fibrose pulmonar, as bronquites crônicas que atingem, né, boa parte da população, principalmente no clima que a gente vive aqui, né, pacientes asmáticos, pacientes com alguma broncopatia adquirida ao nascimento, por exemplo, pacientes que desenvolveram algum tipo de problema ao longo da vida, em virtude de uma pneumonia, como o COVID, por exemplo, né? O COVID gerava pneumonias, então nós ainda temos pacientes pós-COVID, né? COVID tardio, né? Que a gente chama. Então, entra uma gama, uma infinidade de pacientes. E aí, entrando na parte metabólica, são aqueles pacientes que têm fatores de risco para desenvolver a doença cardiológica, né? Aqueles pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, pacientes que têm aumento da circunferência abdominal, isso está atrelado ao maior risco para o coração. Paciente que tem o colesterol ruim elevado, né? Então, que tem um aumento de colesterol ruim, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, o predomínio, né, de
Comidas com alto teor de gordura, né, podem levar a isso, né, principalmente na serra, né, então a gente tem muito isso, né. Eu sou gringa, então sei muito bem de como é essa alimentação, né. Então, esses distúrbios relacionados ao colesterol, ou mesmo uma glicemia elevada, que é o aumento no açúcar sanguíneo, né? Então, são pacientes que eles têm uma predisposição a desenvolver doença metabólica. Então, a gente atua em todas essas frentes na fisioterapia, cardiopulmonar. Sim. E um problema pulmonar leva a um problema cardíaco, ou o problema cardíaco também leva a um problema pulmonar? Tem. Dependendo do problema, sim. Uhum. Dependendo do problema, sim, né? A gente sabe que são órgãos atrelados. Se um paciente ele tem um problema pulmonar e ele não trata adequadamente, isso vai sobrecarregar o coração a longo prazo. Da mesma forma, se ele tem um problema cardíaco instalado e ele não trata, vai sobrecarregar o pulmão. É algo interdependente. A gente tem que imaginar o nosso corpo, né? O nosso coração como uma fonte de distribuição de sangue. É como uma rede elétrica, né? Se ele não estiver funcionando adequadamente, não chega o sangue em todo o nosso corpo. E o pulmão é o responsável por dar oxigênio para esse sangue. Então, se o coração não está funcionando para distribuir, vai chegar menos sangue no pulmão para fazer esse aporte de oxigênio. E aí vira um círculo vicioso, né? Então, é algo que a gente precisa dar uma atenção adequada. A gente tem a ideia de que a gente só deve dar atenção para aquilo que gera sintoma. Muitas vezes o paciente nos procura só quando tem sintomas, os principais, né? Falta de ar, baixa tolerância para fazer as atividades de vida diária, como escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, estender roupa, né? Então ele acaba nos procurando quando já tem sintomas importantes. Mas a gente tem um trabalho como fisioterapeuta para que essa procura seja anterior a isso, para que ele não venha a ter esses sintomas tão incapacitantes, né? Gente, né? E quais os tipos de pacientes, assim, o público tem mais jovens, mais idosos ou crianças, né, com problemas cardiopulmonares? A população de maior busca, né, na verdade, por uma questão de senilidade, progressão cronológica da vida, são os idosos, né? Então, a gente tem mais idosos, né, nos procurando. A longevidade aumentou muito, né? Aqui nós já temos no Rio Grande do Sul um estado muito longevo, né? Nós temos aí municípios que têm uma, né, que são conhecidos nacionalmente por uma marca de longevidade, né? Então, cada vez mais a busca por qualidade de vida nessa terceira idade. Os nossos idosos, eles têm cada vez mais buscado ter qualidade de vida e principalmente assim ter uma funcionalidade, né? A gente sabe que hoje em dia os idosos estão muito ativos, os idosos eles trabalham até 80 anos muitas vezes, né? Ainda nas suas atividades, eles têm as atividades de terceira idade também, né? Os bailes da terceira idade, então tem muita relação com isso. Hoje em dia, tem idosos que praticam atividade física também regular. Então, essa busca, ela tem sido crescente, né? E no caso dos jovens, quando nos buscam, é muito mais por questões orgânicas que vêm de antes, né? Então, ou por alguma doença que se desenvolveu ao longo da vida, porque as doenças neuromusculares, né? Degenerativas também podem levar, ou alguma doença que exigiu, por exemplo, um transplante pulmonar, exigiu algum tipo de intervenção cirúrgica mais cedo, né? As crianças é comum nos buscarem em períodos de inverno, que a gente tem as famosas bronquiolites, né? Que acometem as crianças. Então, são momentos. O idoso é o ano todo, né? O jovem é mais raro, mas também acontece. E as crianças, então, têm período, é sazonal essa busca. E quais as fases
do Da tratamento? reabilitação. Então, a reabilitação cardiopulmonar, ela é composta de quatro fases. A primeira fase, nem sempre o paciente vai passar por essa primeira fase, que é uma fase um, conhecida como fase hospitalar. Vai entrar nessa fase só o paciente que precisar de alguma internação. Então, internou para fazer, colocou uma molinha lá, internou para colocar uma molinha. Lá no hospital vai fazer exercícios da fase um, né? Internou para fazer alguma cirurgia, algum procedimento pulmonar, vai fazer os exercícios da fase um. Eu aqui na Beari, eu já pego numa fase 2, que é a fase imediatamente após a alta hospitalar. Então, essa primeira fase é a fase que a gente tem como objetivo esse paciente reconhecer a sua doença, e entender de que forma ele vai ressignificar a sua história. Eu costumo dizer assim que um diagnóstico ele não é sentença, ele é a oportunidade de ressignificar uma história. Então, se eu colocar como sentença, eu ter falta de ar, eu vou me sentar numa poltrona e nunca mais vou me mexer, porque eu estou sentenciado a um problema pulmonar ou cardíaco, e não é assim que funciona. Então, essa fase 2 é para ele reconhecer essa doença, para a gente entender os limites desse paciente. Então, a gente faz uma série de testes quando ele chega aqui, que são testes diferentes do período hospitalar, e ele começa efetivamente o processo de reabilitação. Essa fase ela tem duração de 3 a 6 meses, tá? Depois ele vai para uma fase 3, que é uma fase de manutenção precoce, que ela tem uma duração também de 3 a 6 meses, que aí ele já está mais habituado e a gente tem uma tendência a organizar a rotina dele, e, inclusive intervir nos hábitos que podem ter levado à doença cardíaca ou respiratória. E a última fase, que é a fase 4, que é de manutenção tardia, que é uma fase que esse paciente ele pode tanto continuar com a gente, quanto ir para o educador físico, ou para alguma atividade da sua escolha que ele gostava de fazer antes, ou entender que atividade ele pode fazer, um pilates, uma hidroginástica, se assim couber, né, dentro das restrições. Então, é uma fase que a gente já pensa numa alta, né, dessa reabilitação cardiopulmonar. São as quatro fases da reabilitação. Interessante, né? Porque com certeza, né? O incrível é encaminhar o paciente já para a atividade que estava fazendo, ou até um atleta, de repente, voltar. Então, é bem interessante esse trabalho. E os tipos de tratamento, como é que funcionam assim? Então, uma vez que ele entra aqui, Débora, a gente vai fazer uma série de avaliações que são diferentes do período hospitalar. A gente avalia a força muscular respiratória desse paciente, né? A gente avalia as capacidades pulmonares desse paciente, como é que tá para puxar, soltar o ar, como é que tá essa capacidade, né? Se falou tanto em capacidade no COVID, né? Tinha 20% de acometimento, 30%, 40%. É mais ou menos isso, né? Então a gente busca fazer esses exames, a gente avalia a força muscular desse paciente e o condicionamento desse paciente, tá? E aí esse paciente entra num programa que é composto basicamente de duas frentes. Uma delas, uma parte aeróbica, que esse paciente vai fazer ou esteira, ou bicicleta ergométrica, ou cicloergômetros, que são bicicletinhas menores, né? Dentro daquilo que a gente encontrou nos testes que a gente avaliou. Então, não é colocar na esteira e ver o que ele tolera, é entender qual a velocidade para aquele paciente, né? Qual a velocidade ideal para aquele paciente, para descrever esse exercício. E exercícios de fortalecimento muscular, tanto da musculatura dos braços, das pernas, né? Quanto da musculatura respiratória. Então, a gente tem alguns equipamentos que a gente usa para isso, para que esse paciente ele possa ter restabelecida a sua capacidade, para que ele possa voltar a fazer o que ele gostava de fazer, para que ele possa ter prazer em viver, né? E viver com qualidade. A gente precisa reduzir os sintomas desse paciente a ponto que ele esqueça por um tempo da doença, né, e entenda que aquilo vai acompanhar ele, mas que aquilo não é um veredito, né, e Continuar. não é né, não determina que ele vai morrer hoje, amanhã, que ele vai, não é isso, não é uma sentença. E tem muito paciente jovem, pós-Covid, que de repente precisa ainda desse suporte de reabilitação.
Nós temos encontrado agora muito menos. A Covid reduziu bastante, a sua intensidade. Uhum. Então, muitas pessoas assim acabam, não estão internando, graças a Deus, Sim, né? Então, a sim, ainda um Covid, estado gripal, assim, um normal. estado gripal, exatamente. Então, eu não tenho, nesse momento, eu tenho um paciente pós-Covid, que é um paciente de 64 anos, que é um Covid tardio. Eu comecei a atender ele em 2020, né? No final de 2020, e ele está comigo até hoje, mas por segurança, assim, ele não quer ir para nenhuma outra atividade, então ele continua comigo. É um Covid tardio. Nós temos algumas, sempre tem as bruxarias, né, Débora? Nesse momento eu estou com uma paciente também jovem e que desenvolveu uma síndrome relacionada à troca de medicamento para depressão, que é Uhum. uma síndrome de Steve Johnson. E ela acabou fazendo uma tromboembolia pulmonar, que é algo que também pode levar à necessidade de reabilitação cardiopulmonar. Então, a paciente de 22 anos que está Imagina. reabilitando aqui comigo também, né, do ponto de vista respiratório, porque ela perdeu capacidade pulmonar. Então, Covid não tem sido a grande procura nesse momento. Graças a Deus, né? Que bom, né? Mas, claro, tem outros fatores que desencadeiam também, né? Problemas de cardiopulmonares, né? E as doenças cardiopulmonares como um todo, né, Débora, elas podem levar a uma gravidade maior dos sintomas toda vez que esse paciente tem um quadro gripal, né? Eu digo assim, bom, não vai impedir que vá para o hospital, né? Mas reduz o número de internações e se necessitar internar, reduz a gravidade da doença, né? E a necessidade de uma intubação, por exemplo, né? Então, Quanto antes o pessoal procurar um atendimento, porque eu vejo muitas pessoas com tosse dizendo que é alérgica, ou, né? Então, é importante sempre procurar um médico, principalmente quando já é um paciente mais idoso, que pensa que é normal, mas é importante sim a procura do médico, não é porque é alérgico, às vezes até é importante para melhorar, porque o alérgico também tem que ter um tratamento, né? Não pode ser simplesmente achar que vai melhorar de um dia para o outro. e a maioria dos alérgicos, dos que dizem, os idosos que dizem que são alérgicos nessa fase da vida, são bronquíticos crônicos. A Pois é. maioria deles, se Isso. a gente vai olhar para o pulmão, né, a gente entende que é uma bronquite crônica, que às vezes de uma asma que acompanhava lá na infância e que não foi tratada. No interior, a gente tem muito a questão do fogão a lenha. O fogão a lenha, ele também gera resíduo, né? A gente tem que avaliar muito bem se o cano do fogão ele está bem vedado, né? Porque ele pode gerar resíduo no ambiente. E isso também pode levar, às vezes, a uma bronquite crônica, né? Ou até mesmo uma fibrose, dependendo da quantidade de resíduo. Então, o interior tem muito disso, né? Às vezes a gente atribui, né? Ao frio, as características do local. Ah, eu tenho essa tossezinha, mas ela piora no momento do frio. E na Cuidado. verdade não é assim, né? Uhum. Tem outros fatores e é São importante, outros qualquer fatores. sintoma, sempre procurar um profissional, nunca deixar passar achando que vai melhorar, porque pode agravar, que pode ser pior. Então, né, todo problema tem que sempre buscar no primeiro sintoma já, né, uma solução. Então, tá, Michele, muito obrigada, te agradeço, gostei muito da tua presença aqui, nos esclarecendo. Isso aí, então, Eu agradeço. que te agradeço, Débora, tá? Fica um convite para quem quiser, né, entender um pouquinho mais. A gente tem uma página que é @Beari Fisioterapia, né, que está aqui atrás, o Beari, né? Quem quiser entender um pouquinho mais, a gente faz alguns posts informativos também. E o nosso serviço funciona em Porto Alegre, né? No Medplex do Eixo Norte, aqui na CIS Brasil. É bem central, assim. Então, quem tiver algum familiar, precisar disso, né? Ou até mesmo de uma consultoria, para montar, às vezes, um serviço no interior, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Obrigada.